Fala, meu povo, estamos começando mais um Salto Alto Podcast. E a convidada de hoje não é imigrante, mas ela faz um trabalho lindo, abrindo portas para as empreendedoras, tanto do Brasil quanto aquelas que se aventuram a empreender fora do seu país. E é com muita honra que eu recebo essa menina, mulher, com 32 anos, mas tem cara de 22, Laís Serrano. Ela é jornalista e apresentadora do podcast De Frente com o CEO da revista Exame. Seja bem-vinda, Laís Serrano. Uhul! Cléo, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você hoje. Olha, a Lai, ela veio para cobrir o nosso evento, que foi maravilhoso, né? O Conexão Mulher, o Poder do Salto Alto. E assim, eu tenho uma grande honra em poder conhecer uma menina tão de um coração tão grande. E conta para nós, e como é que surgiu essa sua ideia? Você sempre quis ser jornalista? A gente estava conversando que você veio de uma família que era bem difícil alguém ter o acesso à universidade. E como foi para você conseguir com bolsas, romper, né, esse limite que vocês tinham, digamos assim, uma crença. Bora falar um pouquinho lá. Bora. Vou começar fazendo um resumo bem rápido Quem é a da Laís minha vida. Quem é Serrano? Laís Serrano? Bom, sou guarulhense, nasci em Guarulhos, trabalho em São Paulo, já passei por diferentes áreas de comunicação, já fui, já trabalhei com a área de comunicação interna e externa, assessoria, já trabalhei na redação da CNN, hoje estou na revista Exame, Quanto tempo você mas está na revista Exame? vão fazer 2 anos. 2 2 anos, anos. exato. Cobrindo carreira e negócios. E é assim que a gente se conectou, né. Exato. Mas isso tudo começou com um sonho de criança, fazendo poesia na escola, eu sou de escola pública, e sempre assistia uns filmes, tinha lá uma repórter em Nova York, como eu tô hoje aqui, Sim. fazendo alguma matéria especial, e ali eu já fui identificando uma habilidade que eu gostava muito, que era de escrever. Eu era muito presa em casa, minha mãe não gostava que eu saísse muito, então eu acabava escrevendo para me expressar, Se expressava através dos da seus desenhos, da escrita. escrita. E assim, eu fui fazendo poesia, fui me destacando nas redações da escola. E aí eu falei: "Por que não, jornalismo, né?". Sim. Mas antes de fazer jornalismo, eu pensei em outras áreas. Eu olhava para dentro de casa e via uma situação mais simples, eu queria ajudar a minha família a ter uma qualidade de vida, um padrão de vida melhor. E muita gente falava: "Ah, jornalismo não dá muito dinheiro, não sei o quê". Daí eu falei: "Ah, deixa eu tentar outra área então". É muito concorrido? É muito concorrido, enfim. Daí eu fui pra área prestei bolsa, sempre bolsa de estudo, não tinha condições naquela época de pagar uma faculdade. Meu pai não tinha condições na época, minha mãe também. Então, eu fui tentando bolsas de estudo, consegui engenharia civil, mas não gostei muito. Mas uma pergunta que eu acho interessante. Você ouvia do tipo: "Isso não é para você", ou você ouvia do tipo que a gente não tem condições para te dar esse caminho? Na verdade, eu ouvia que a área não era tão promissora. Uhum. Então seria mais desafiador eu ir para essa área, enfim. Eu não tinha condições de pagar o inglês também na época, é uma área que exige também idiomas, enfim. Daí eu falava: "Poxa", eu olhava para dentro de casa e falava: "Eu precisava o quanto antes melhorar a qualidade de vida da minha família e a minha também". Então, por isso eu fui tentando outras áreas que para o mercado eram mais promissoras, tentei Sim. engenharia, arquitetura, farmácia, passei nessas faculdades. Minha mãe conheceu várias faculdades de São Paulo, tudo com bolsa de estudo ali, eu tentando. Parabéns, Mas eu gente. chegava ali e não me via. Não Sempre s falava: "Ai, eu queria estar escrevendo uma matéria". Eu lembro que um dia eu passei, assim, com um jaleco de farmácia, olhava, assim, para a sala e tinha lá uns computadores, era tipo uma redação da faculdade. Falava: eu queria estar ali". Falei: "Quer saber?". Tirei o jaleco, falei: "Mãe, não quero mais isso, vou tentar jornalismo". Dela: "Pelo amor de Deus, minha filha, decida logo o que você quer". Você se via já, assim, como você é hoje? Me via. Eu me via, mas sempre com aquela indecisão que eu acho que é normal da idade, uma Sim. pessoa com 17, 18 anos não sabe muito bem o que quer fazer da vida. Enfim, antigamente as pessoas pensavam muito: "Ah, você escolheu tal área, você tem que seguir essa área". E hoje a gente vê, até eu escrevendo muito sobre mercado de trabalho, a gente vê que a profissão ela tá muito variável, né. Uhum. Muitas vezes um jornalista pode trabalhar na área de RH, um engenheiro pode trabalhar na área de De relações comunicação, públicas. exato. Então, assim, são habilidades, né, que o mercado hoje tá vendo que é possível aproveitar em diferentes áreas. Sim. Então, acabei optando depois para o jornalismo. Na época, não consegui uma bolsa direto, fiz financiamento. Depois de um ano, eu consegui a bolsa numa faculdade que eu sempre quis, uma Qual? universidade, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, A Mackenzie, maravilhosa. que
é uma universidade de elite, eu não tinha Sim. condições nenhuma de pagar aquela faculdade, mas pelo Enem eu consegui, é uma bolsa lá 100% integral, e me formei, e aí começa também o desafio, que daí eu vi muito, lembrava muito do que as pessoas me falavam: "Ah, uma área muito concorrida, uma área E muito como você se fechada". viu quando você conseguiu se formar, assim? Quando você se olhou para trás, depois de você romper essas barreiras, como você se sentiu com você? Me senti muito realizada, muito abençoada por estar no meio de pessoas, assim, aprendendo com professores muito bons, numa universidade bem reconhecida no mercado. E muito longe da minha realidade, né. Eu ia estudar e às vezes não tinha nem condições de comprar um pão de queijo, mas ganhando um dinheiro de estágio Sim. ali, eu tinha que ajudar em casa. Mas ali eu vi que existia uma esperança para eu realizar um sonho e chegar a me realizar também como profissional um dia. Mas foi desafiador, porque o mercado é muito concorrido realmente, eu não vim de uma família que tinha contatos na Uhum. área de Você teve que redação. buscar, trilhar aí seus Foram próprios muitos nãos, Cleo, foram muitos mas a nãos. gente cresce também nos nãos, né? Exato, foram assim, tentei estágio em vários veículos, aí acabei conseguindo estágio numa área de comunicação interna e externa de uma grande empresa, Suzano Papel Celulose. Foi muito evoluí muito ali, mas eu queria muito essa experiência com redação, com jornalismo tradicional. Você teve uma experiência na CNN, né? Exato, mas isso só aconteceu foi a minha primeira experiência na redação. E foi Ah, assim, tá. foi super desafiador, porque veio a pandemia Uau. em 2020, eu tinha feito uma entrevista antes. Eu acho que até vale recapitular, Cleo, porque assim, em momentos desafiadores, oportunidades também surgem, né. Sim. E eu lembro que eu estava trabalhando com assessoria de imprensa, e eu descobri que a minha mãe estava com um câncer muito avançado, e aquilo ali me desestruturou. Inteligência emocional, a gente fala Sim, muito sobre isso, sobre isso, né, é verdade. mas, quando você tá ali na pele, numa situação difícil, é difícil você respirar e tomar um controle. Mas ali eu falei: "Poxa, eu não vou pensar em carreira, eu só quero que minha mãe fique bem". E fomos na fila do SUS buscar uma oportunidade para ela fazer a cirurgia quanto antes. E naquele momento surgiu a oportunidade de fazer uma entrevista para a CNN, sem cabeça nenhuma. Eu lembro que eu cheguei na recepção, da CNN, que ainda estava chegando no Brasil, eu falei: "Moço, eu preciso ir ao banheiro", porque eu estava chorando aos prantos, que Mas eu tinha lógico, é acabado de sua saber da minha base, mãe. né. Me maquiei, coloquei um salto. Colocou, subiu Coloquei no meu salto, salto. subi no salto. E minha mãe foi e falou: "Você vai lá e você vai fazer a sua melhor entrevista, porque é isso que você sempre quis, você estudou pra isso. Uau. Então você vai lá e faz. Faz por você e faz por mim". Daí eu cheguei lá, eu lembro como eu fico até arrepiada quando eu lembro disso. Até eu Falei fiquei. falei com o diretor, falei com a diretora. Cleo, e acho que assim, eu nem lembro o que eu falei exatamente, porque eu fui tomada, falei: "Eu vou falar o que eu sou, o que eu faço, o que eu posso fazer de melhor para a CNN que está chegando no Brasil, que estava precisando de braço, né, para se estruturar aqui". Fiz a entrevista e foi. Daí eu falei: tomara que chame só depois que a minha mãe operar, né, porque senão eu ia ter que sair de licença logo Com em seguida, ia certeza. ser ruim". Minha mãe, graças a Deus, conseguiu essa cirurgia, ficou Que bem, aconteceu um bom. milagre na vida dela. Amém. E logo em seguida depois aconteceu esse outro milagre que eu vejo, porque eu acabei entrando na CNN como assistente bem na pandemia. Chegou a pandemia, eles precisaram de pessoas Nossa, temporárias para trabalhar lá. E eu estava bem na assessoria, estava trabalhando de casa já, home office, por causa da pandemia. E eles falaram, faziam 10 dias que a CNN tinha acabado de estrear. E eles falaram: "Você quer vir aqui? Existe uma possibilidade temporária, 3 meses, mas dependendo se você for bem, a gente te contrata e tal. Você tá confortável em deixar o certo pelo duvidoso?" Falei: "Se não é. for agora, vai ser Mas aí quando?" entra aquela menina corajosa que acredita na sua capacidade, porque eu penso que toda coisa temporária é uma porta para que você mostre o seu talento. E aí É, você pode, né, ficar aí por muito mais tempo, como aconteceu, não é? foi assim que aconteceu, Cléo. Eu entrei para substituir uma pessoa que estava afastada por Covid, coloquei máscara, pedi a Deus proteção, fiquei isolada da minha mãe, da minha avó, né, da minha tia que moram comigo na época, por uma questão de saúde mesmo. Fiquei até na casa do meu irmão, que trabalhava fora também. Então, ali eu coloquei a máscara e fui aprender na prática mesmo, porque uma coisa é quando você está na faculdade, outra é quando você está ali no dia a dia. E eu caí logo no hard news. E ali no fogo, minha filha, eu acabei descobrindo Você habilidades que eu você nem nem não sabia que sabia, né. tinha, ou acabei desenvolvendo ali mesmo, porque eu tinha que colocar pessoas ao vivo sobre diferentes assuntos, na hora ali, o que tivesse estourando.
eu Mas tinha que lá e colocar na você hora. percebe que quando você busca muito algo na sua vida, porque você vibra por aquilo, a própria vida vai te levando para caminhos que vai te capacitando para você chegar naquilo que você quer. Isso é Porque às verdade. vezes a gente quer muito algo, a gente idealiza da nossa forma, mas na prática é diferente. E eu falo que a vida ela é um eterno aprendizado, né, um treinamento constante. Total. E ali foi um treinamento, assim, do dia a dia. Eu entrei 6 horas, entrava 6 horas da manhã. Saía, a ideia era sair umas 2 horas da tarde, mas era ali, correndo, falando de política, falando de economia, falando de saúde, porque ali o que estava em torno ali era a pandemia, né? E assim, passaram-se 3 meses. Falei, e agora? Fico ou não fico? Que loucura é essa? Isso aqui é redação, que loucura. Mas daí me ofereceram a oportunidade. Se eu não me engano, eram 60 pessoas, meio ali temporárias, que eles tiveram que pegar ali para ajudar, fazer uma Uhum. força-tarefa. E uma das poucas que ficaram, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de ficar lá. E também muitos diretores acabaram reconhecendo ali. E acabei ficando, Cléo. Acabei sendo efetivada na Você ficou lá CNN. quanto tempo? Os 3 meses viraram 3 anos e 3 meses. Uau, Se parabéns. multiplicaram, assim, E aí sabe? como que foi essa sua transição, como foi essa ingressar na revista que você está hoje? Tá. Eu lembro que eu queria muito escrever. Lá na CNN eu acabei crescendo muito como produtora. Tinha oportunidade de escrever no site e Ah, um tal. by the way, gente, a mãe dela tá maravilhosa, linda, e eu quero ir lá para provar a sua comida, porque eu sei que você cozinha muito bem. Cozinha muito bem, faz uns bolos Tô indo, maravilhosos. viu? Quando você chegar lá em São Paulo, ela vai te esperar. Tá bom, vamos voltar para o nosso aqui. A gente estava onde mesmo, Cléo? A gente Aqui o estava falando TDAH. do Não, para entrar no exame. pra entrar no exame, o porquê. Perfeito. Era eu tinha muita vontade de escrever mais, e lá na exame, como produtora, super corrido e tal, tinha que produzir para vários programas. Não tinha ali tanto a oportunidade de ir pra área do site, que é a área que a gente acaba escrevendo mais. E eu vi uma oportunidade na exame. Eu falei: "Poxa, interessante. Carreira", pra cobrir carreira. Eu falei: "Cara, o que que faz um repórter que cobre carreira, né, tão Aham. específico e tal". Eu estava ali mais acostumada a cobrir internacional, cobrir economia, política, enfim. Eu falei: "Deixa eu entender mais". Eu mandei uma mensagem no LinkedIn para o RH para entender. Eles me responderam, eu falei: "Como produtora, eu tenho que chegar em mais gente lá dentro para eles me verem". Sim. Mandei para o meu editor, ele foi e falou assim, eu consegui o contato do editor da vaga, Léo Branco, inclusive é meu editor hoje. Falei: "Oi, tudo bem? Me apresentei, tenho muito interesse para essa vaga e tal". Ele: "Ah, é que o contato realmente é pelo RH, tenta por lá, dependendo a gente consegue conversar assim e tal". Falei: "Tá, RH ainda não me respondeu, vou tentar falar com o CEO". Procurei o contato do CEO, não achei, achei do CFO. Olha a ousadia, adoro. Achei lá no LinkedIn, o LinkedIn funciona, gente, vale a pena. Daí, mandei mensagem pra ele, o CFO foi e falou: "Nossa, eu gostei da sua", não Ousa ousadia, mas não, ele foi e falou, ele falou outra palavra lá, mas é como se fosse uma ousadia, ousadia, né. É coragem, né. coragem, de vir falar e tal, "Vou passar o seu currículo para o RH avaliar". E passou. No outro dia o RH me chamou para fazer uma entrevista. A conexão, né, o poder da Conexão, poder conexão. da É uma pessoa que conexão. nem me conhecia, mas gostou da minha iniciativa. Iniciativa, verdade. Mas me deu ali a oportunidade de falar um pouquinho sobre o meu perfil. Falei com o RH, e daí teve todo um processo. Falei com o RH, passei pelo Léo Branco, fiz uma matéria para ele avaliar como eu tive que fazer matéria, com apuração e tudo, para ver como eu escrevi e tal. Até porque eu era produtora, eu escrevia um pouco para o site, mas essa experiência do dia a dia de escrever mais matérias não era tão comum, não era tão a minha rotina. Mas acabei passando por essas 4, depois tive que passar pelo diretor, Lucas Amorim, de jornalismo, e depois também fazer essa entrevista com o RH, a final. E depois de Você umas 2 semanas eu consegui essa oportunidade de ser repórter de carreira, e que hoje é também que escrevo sobre é o que você negócio. faz até É hoje. o que eu faço hoje. E eu percebo, Lai, que você, gosta muito desse universo feminino, né, das mulheres que empreendem, mas muito mais só do que empreender, a Lai ela valoriza muito a história por trás daquela brand, daquela marca, daquela pessoa que está empreendendo. E quando foi que você percebeu esse seu amor e a paixão pela história por trás das marcas? Tá, nossa, mas isso aconteceu de forma muito natural, eu acho, sabe. Eu acredito, na verdade, Cléo, porque Tá alinhada com seus valores também. eu acredito que é isso, foi aflorando, porque cobrir carreira e negócios, eu posso falar de uma carreira de um artista, posso falar de um empresário, posso falar de diferentes perfis, né. E eu falo sobre diferentes perfis, mas quando aconteceu, eu lembro que como se fosse hoje, eu falei: "Nossa, é mês das mulheres",
uma data que tem muita relação com o mercado de trabalho, é uma oportunidade de eu tentar uma capa para a revista Exame. Daí eu falei: "Poxa, vamos lá, vamos tentar". Eu cheguei lá, já tinham oferecido uma capa, que era voltada para empreendedores em comunidades. Eu falei: "Beleza, já está fechada essa capa, mas vai ter então entrevista com mulheres, na liderança", porque eu sentia muita falta disso e eles queriam também, existe muito espaço aberto no Exame para falar sobre mulheres na liderança hoje, né. Daí eu falei: "Então essa é a hora, essa é a hora". Falei com acabei conhecendo a Lia Riso, que é uma editora de SG hoje lá na Exame, ela tem muito contatos também com mulheres empresárias, na liderança e tal. E eu falei: "Eu quero fazer mais entrevista com mulheres". Fui atrás. Já escrevi um pouco, mas tem muito mais homens empresários Sim, do que mulheres, mas isso tá crescendo. tá Tá crescendo, crescendo estamos porque ganhando nosso a demanda espaço. para participar de entrevistas e tal tá crescendo, sinto isso e é muito legal. E eu lembro que naquele mês, Cleo, no dia 8 de março de 2023, 2024, ano passado, eu falei assim: "Vai ter matérias de mulheres na Home". Cleo, eu lembro que o Carrossel só tinha matérias minhas com mulheres Sim. na Home, eram de Lembro. empresárias, tipo, era a CEO da SAP, era um estudo do IBGE falando sobre o mercado sobre as mulheres no mercado de trabalho, era entrevista com a CEO da Sephora, e assim eu fui começando a fazer mais e mais e mais, matérias com mulheres na liderança. No outro dia, tinham vários assessores me procurando para falar dessas histórias. Olha que interessante, né, a gente também hoje ganha mais espaço, mais apoio, então eu acho que a gente se sente mais encorajadas, porque eu penso que não tô desmerecendo não, porque os homens ele têm os seus papéis, né, de Uhum. líderes, e hoje mulher também tá ganhando esse espaço, porque temos mais apoio e visibilidade. Uma das coisas que você faz é dar essa visibilidade, então parabéns e obrigado, porque eu também faço me incluo nessas mulheres, porque a Lai me deu essa oportunidade de mostrar a minha história, da minha marca, do que eu carrego, através de uma entrevista com a Exame. Ai, não, imagina, a sua história é inspiradora e é isso que a gente busca na Exame, né. Histórias que inspiram, que mostram: "Olha", até porque eu sou, repórter tanto de carreira quanto de negócios, então acabo falando: "Olha, ela começou assim, teve essa trajetória e hoje ela tem esse tipo de negócio que está fazendo sucesso nos Estados Unidos, está fazendo sucesso no Brasil, está oferecendo esse tipo de serviço". Hoje estamos vendo uma tendência, uma onda muito maior de mulheres empreendendo, principalmente pequenas e médias empresas, né. E estamos Sim, vendo grandes mulheres também tomando cargos, cadeiras de CEOs em grandes companhias. com Isso é certeza. muito legal, é um movimento que eu tô tendo muito prazer de fazer na Exame. E como que foi para você essa experiência aqui em Nova York, de ter contato com essas mulheres que carregam histórias de luta, mas que também estão aqui vencendo, mas sempre pensando também em agregar com o nosso povo e evoluir, cada vez mais crescer, crescer. E como foi para você? Porque você ficou uns dias aqui, você entendeu um pouquinho de cada empresária, assim, o que que você sentiu? São histórias de muita coragem e resiliência, né. Sim, Histórias que eu gosto muito de contar, porque tem muito aquela questão de valores, né. sim, Toda vez que eu começo de frente com o CEO, eu sempre gosto de perguntar: "Qual é a sua origem? De onde você veio?". uhum. Porque até aqueles que vieram de uma situação mais confortável financeiramente também têm seus desafios. Com Mas certeza. tem aqueles que não começaram sem mentoria nenhuma, sem recurso, aporte nenhum e Só conseguiram com a chegar fé e a lá. coragem nas costas. E muitas dessas mulheres fizeram isso, né, Cléo, você é Eu uma sou uma delas. delas. Então, assim, é um prazer estar fazendo essa cobertura aqui, até porque são histórias inspiradoras de mulheres que estão ganhando espaço na sua vida, na sua família, no mercado de trabalho americano, que a gente lá nos Estados Unidos vê que está ficando desafiador também, né, para os imigrantes. Então, Sim, ouvir a história. nesse agora bem desafiador mesmo. Então ouvir e contar essas histórias, que eu inclusive chamo vocês para verem no site da Exame logo mais, é é inspirador. É inspirador porque é um movimento que inspira outras mulheres, né, Cléo. A Sim, gente leva esse conhecimento, leva essa mensagem e mostra: "É capaz, você pode chegar onde você quer, independente do seu gênero, da sua raça". E o que é interessante, esse apoio que você falou, muitas empresas também incentivam mulheres incentivam. a chegarem na liderança. Eu tenho escrito muito sobre isso também, mostrando esse movimento novo no mercado. Principalmente aqui nos Estados Unidos, eles valorizam muito isso, o seu movimento, o que que ele agrega, aonde você qual a sua projeção de futuro, e eu até penso que nesse sentido a gente tem muito mais apoio, às vezes, que no Brasil. Ah, é, Cléo? Isso é interessante também, porque
a gente vai acabar falando um Destaca. pouquinho disso, sobre a diferença da cultura americana para a cultura do Brasil, seja no empreendedorismo, seja até no simples feedback. Existe uma diferença no mercado de trabalho, né. Existe, né, existe. Mas, e se a pessoa quer, sei lá: "Ai, meu sonho é sair na revista Exame", qual que é o caminho que você qual conselho você daria para essa empreendedora, para essa mulher que quer um dia ter o rostinho dela estampado na revista? Bom, entre em contato comigo, a gente pode avaliar a história. Prepara esse e-mail, porque vai ter muito. Entre em contato comigo, com a Cleo tem, esse contato direto, mas mais do que esse Olha, você não me contato, coloca em enrascada não, porque daqui a pouco eu saí lá, se eu começou meu telefone: "Você vai pode me passar o começar, contato?" Eu falei: "Gente, não é assim, vai começar também". umas 60 mensagens por dia. Imagina, não, aí a pessoa acha que eu sou ruim, não quero passar, mas não é isso, que existe uma hierarquia, né, a gente tem que ser respeitada. É, realmente tem uma demanda muito grande, assim, de pessoas Uhum, querendo mostrar a sua história, né, porque mas assim, se você é uma pessoa que tem uma história de inspiração para contar sobre empreendedorismo, para contar sobre liderança, exato. vale muito. Entre em contato com a gente avalia, obviamente. É Sim, uma a revista avalia, Exame investiga, né. e a revista Exame é uma revista de economia, muito voltada para negócios, há 57 anos trabalhando com esse tema. Então, obviamente, tem muitas histórias que a gente vai precisar abrir números e tal, e isso nem todo mundo quer fazer, mas É, normalmente quando é uma história sobre negócios, a gente acaba falando um pouco dos números, faturamento, investimento, sim. enfim. Mas, são histórias que inspiradoras que a gente busca. Sim. E Lai, e me fala sobre seus, projetos futuros, mais um sonho, coisa que você quer muito ainda realizar. Conta pra nós. Vamos lá, Cleo. Nossa, são tantos sonhos. Mas eu acho que assim, Morar hoje fora. tenho essa vontade de um dia ter essa experiência, de morar, de contar essas histórias internacionais. Isso eu já tô realizando um pouco aqui nessa passagem, né. Sim. Mas eu acredito que, assim, onde eu tô agora foi um dia é um sonho, eu tô Um realizando um dia foi algo sonho. distante. Foi algo muito distante, mas que hoje eu tô realizando. Sou uma jornalista formada, trabalhando numa revista bem conceituada, escrevendo matérias, contando histórias e dando oportunidade de pessoas de diferentes segmentos, de diferentes origens, Terem o seu terem espaço o seu e espaço, dar voz. oportunidade. Eu tô conseguindo dar voz para pessoas que até Isso. antes não tinham, assim, tá sendo um privilégio. Por isso eu te admiro muito, viu, muito mesmo, e que você continue realizando os seus sonhos, porque através da realizações do seu sonho, você realiza outros sonhos, sabe, assim como foi comigo. Então eu quero te agradecer por esse nosso bate-papo Ai, super foi rápido, ótimo, foi ótimo. mas eu não poderia deixar ela embora de Nova York sem ela vir para o salto, né, gente. Não, foi ótimo. Muito obrigada pelo convite, parabéns pelo seu trabalho. Sua Obrigada, história inspira muitas mulheres. obrigada. E sucesso e vida longa para a Egisderma e para o Regis Salto Alto Derma. Estamos aí Connection. caminhando, minha baby brand, mas já já a gente vai estar lá no topo, Vai se Deus sim. quiser. Sucesso, Cláudia. Muito obrigada. Obrigada, eu que te agradeço. Beijo, até a Show. próxima, nos vemos em São Paulo. Até lá. Gente, espero que vocês tenham gostado, o salto de hoje fica por aqui, até o próximo episódio. Mua.